Estamos chegando para mais um Por Trás das Traves nesta terça-feira. Hoje num cenário diferente, já deu para perceber, estamos na nossa arena, que é a Casa do Futebol Feminino em São Paulo. O FCM Femini tem uma parceria com o SCA Brasil, está disputando o Campeonato Paulista, categoria Sub-17 da modalidade. Hoje a gente traz aqui duas pessoas que vocês já estão vendo aqui, que é a Karine Grum, que é preparadora física do FCM Femini, e a Olga Taila, que é treinadora adjunto. Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E aí? A gente vai falar bastante sobre o trabalho de vocês aqui no FCM Femini, mas eu sempre gosto de dar uma passada na carreira, como começou, desde quando trabalham com futebol até chegar aqui. Pode ser? Vamos lá, começando com a Karine. Bom, eu sempre fui uma apaixonada por futebol desde criança. Eu sou mais velha de 8 mulheres e todas torcemos pro mesmo time. E a gente que via futebol com meu pai, a gente que ficava sempre naquela bagunça, né, nessa tensão do futebol. E aí, quando eu resolvi fazer faculdade, eu queria ser técnica de futebol. Eu queria ser técnica da seleção brasileira. Que legal! Mas aí você foi para educação física? E aí eu fui para educação física, só que quando eu cheguei na faculdade de educação física, eu encontrei dois cenários, né? Um que eu não gostei muito, que é o esporte num geral, mas principalmente o futebol, é muito difícil para mulheres treinadoras, né? A Olga até vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mesmo no futebol feminino, é um pouco, você não vê muitas, é meio machista, ainda é um pouco difícil esse cenário. E eu me apaixonei pela parte de preparação física, de treino, de treinamento, de periodização. E aí foi quando eu achei que seria menos difícil, porque também continua sendo difícil para as mulheres, ser preparadora física. Também é difícil, não é só no futebol, nos esportes em geral é difícil ter preparadora física mulher, é difícil ter mulher trabalhando no esporte, mesmo nos esportes femininos. Mas eu vi ali uma paixão pelo treinamento e a dificuldade de ser um pouquinho menor também do que ser, propriamente dito, a técnica, né? Eu posso falar, eu nunca vi no futebol masculino, por exemplo, uma preparadora física mulher. Aliás, numa comissão técnica, é difícil ver mulher. Muito difícil. É muito difícil. O Luiz, ele prefere trabalhar com comissão, eu acho que 90% das pessoas que o Luiz gosta de trabalhar, ele prefere trabalhar com mulheres. Ele que gosta, é muito legal. Ele gosta mais do trabalho, ele acha que é mais dedicada, tem diversos fatores que ele prefere. E pra gente é bom porque sempre ele abre esse espaço, tem alguns outros técnicos que também vêm aí nessa pegada dele, mas ainda no futebol é um pouco ainda mais difícil do que nos outros esportes, mas isso é num geral, viu? Nos esportes num geral, mas tratando de futebol, acaba sendo menor a quantidade de mulheres trabalhando. Eu acho que exceto o fisioterapeuta, que acaba sendo mulher, também aí é a maioria, o restante, comissão técnica, você quase não vê. No feminino, no masculino, não importa a categoria, é difícil mesmo. E como você conseguiu se inserir nisso? Então, aí eu sempre gostei dessa parte de treinamento, e aí eu sou esposa do Luiz, né? E aí a gente se conheceu na faculdade, e foi quando a gente tem um outro projeto no Futebol 7, que eu falei para ele que mesmo sem ganhar salário, essas coisas, eu queria essa oportunidade de fazer a preparação física, que também no Futebol 7, por não ser profissionalizado, são poucos clubes, né, que tem essa preparação física. Na verdade, quando nós tínhamos uma escolinha de futebol, ainda na escolinha eu falei para ele que eu queria fazer, que é uma coisa que também não tem muito na escolinha de futebol, um dia de preparação física. Tem preparos técnicos físicos ali, mas eu falei para ele que eu queria fazer. E aí eu comecei a fazer mesmo sem remuneração, para já ir colocando em prática tudo que eu já estudava, tudo que eu já gostava, e para poder ir já me habituando com o cenário. E aí fui para o Futebol 7, né, com o time não sei se pode falar, né, da Ponte Preta, que é o Futebol 7, que o Luiz também é técnico. E aí foi indo, e aí a gente já estava no FCM Femini quando a gente fez a parceria, e aí continuamos com a comissão toda no SCA. Show de bola. Tá explicado então, porque ele tem uma moça de 6 anos de idade que quer jogar bola, né? Sim, e o meu menino de 6 também já tá, os dois, aí, tá tem vendo? Que treinar. Aí em volta, tudo esporte, tudo futebol, não tem como não gostar, né? Não tem como não querer ser, né? E você, Olga, como é que começou essa história? Bom, a minha história com futebol já é bem antiga. Na verdade, quando eu estudava na escola, aos meus 9 anos, eu comecei a jogar. E aí eu já comecei nessa paixão louca, não só pelo futebol, mas pelo esporte também, né? Tive um professor maravilhoso que acho que ele foi o que mais me incentivou e me fez querer fazer parte desse mundo, né? Então, com 9 anos, eu já ganhei aí minha primeira bola, já comecei a treinar, ele passava os treinos.
Então, vim me apaixonando cada vez mais. Já assistia futebol, tudo. E desde os 9, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu quero estudar educação física, quero ser professor. E eu tinha em mente a educação física escolar, né? Tanto que desde 2016 eu trabalho no colégio. E aí quando foi em 2019, mais ou menos, conheci o Luiz. E aí ele me deu, né, a oportunidade de poder fazer parte do projeto que ele fazia. E aí entrei para trabalhar com o feminino. Então entrei como treinadora já para trabalhar com algumas meninas, inclusive ainda estão com a gente, né? E aí foi fluindo. Depois dessa academia que a gente estava, veio o projeto do FCM Feminino. E aí só fui caminhando junto com o Luiz. Então, depois disso, veio a Ponte Preta, também faço parte da comissão, né? Como a Karine falou muito bem, são poucos times, tanto no futsal quanto no campo. É muito difícil você ver mulheres, né, trabalhando junto numa comissão técnica. Uma comissão técnica formada, 50% pelo menos de mulheres. Então, hoje nós somos, né, acho que uma das poucas equipes que fazem parte disso, e nós nos orgulhamos muito, e eu particularmente acho muito importante. Eu acho que para as meninas mesmo, a parte de ter uma comissão que é formada por homens e por mulheres, eu acho que dá mais confiança para elas, né? Dá mais uma... A gente incentiva, a gente se conhece mais, né? Então, às vezes, alguns problemas, algumas coisas que elas se sentem um pouco acuadas de falar, de repente, com um treinador, elas já podem contar muito com a gente, né? Então, desde sempre aí fui muito apaixonada pelo futebol, acompanho desde pequena e, né, fui atleta de futsal também. Tive até no projeto do Luiz, algumas vezes participei de jogos, né, para incentivar também, ajudar as meninas. E estou aí na correria junto com eles. E o fato de você estar aqui hoje no FCM treinando junto com o Luiz, encorajou outras meninas, você pessoalmente já encorajou outras meninas a entrar nesse mundo também, a jogar bola ou a estudar para trabalhar no futebol? Com certeza. Às vezes as meninas, elas, igual eu falei, né, elas se sentem um pouco acuada, né? E a gente, né, já conhece, alguns pontos a gente já conhece, então elas chegam em mim, já conversa, pede alguns conselhos a respeito. Eu tenho alunos, né, de escola, por exemplo, que olham para mim, meninas mesmo, e falam: Pro, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Então, acho que o papel da mulher, não só no futebol, mas no esporte em si, é muito importante, né? A grande maioria, escola, clubes, esse tipo de coisa voltado ao esporte, eu acho que tem muito mais o masculino do que o feminino. Então, quando elas entram e já vê uma outra postura, né? Ah, tem uma professora, tem um professor, olha só que legal. A comissão é feita de 50% mulheres, 50% homens. Já é uma coisa mais que a gente não vê, né? Já chama atenção, porque não é o costume delas, né, verem isso aí adiante. Entendi. Karine, desde que você estudou até hoje, o que mudou no futebol feminino? Ou para vocês dentro do futebol, seja masculino ou feminino? Olha, eu acredito que principalmente o feminino tem evoluído muito, né? Por conta até de cobranças de leis aí que se fizeram hoje presente, que os clubes hoje têm que ter o feminino, né? Quanto também de investidores que começaram a olhar e participar mais do futebol feminino, porque a gente sabe que o futebol não existe sem investimento, sem parceria, sem ajuda, sem colaboração. E o olhar desses patrocinadores, desses apoios dessas pessoas, em olharem para o futebol feminino, também aumentou. Não sei se por conta que os clubes também passaram a ter, isso veio fomentando um pouco mais. E aí, antes, até meninas que jogavam bola, mas que achavam que aquilo ia ficar só um hobby, hoje já vem uma chance de repente, isso deixar de ser um hobby, de ser uma profissão. Porque antes também tinha muitas meninas que jogavam bola, eu joguei também na minha infância muitos anos atrás, mas muito mesmo. Eu era goleira. E só que não tinha, era assim, eu jogava bola com o pessoal da escola e não tinha esse, eu vou
Eu jogava com o pessoal da escola, Não, troquei é de escola, engraçado. fui jogar hand, Só é isso. complementando o que você está falando, meu pai esses dias falou para mim, nossa, como aumentou a quantidade de mulheres, né, com vontade de jogar futebol, né, tomando a iniciativa e tal, mas eu não acho que aumentou, é que elas se encorajaram a ir, né? Antes elas não iam, elas queriam já, só que não iam. É que antes a gente ia mais por uma brincadeira, porque É. não tinha, ninguém levava a sério. Não é que ninguém levava a sério. A gente jogava na escola, se você fosse muito boa, extraordinária, você ia para algumas oportunidades que existiam, que eram pouquíssimas. Sim. E pronto, você jogava ali por uma diversão, aí mulher vai evoluindo, já fazendo outras coisas da vida, você acabava deixando aquilo de lado, que pelo menos foi o que aconteceu comigo. As meninas foram jogar outro esporte, eu sempre gostei de esporte, fui jogar outro esporte porque ninguém jogava e não dava para ficar jogando no meio dos meninos, porque chega uma hora que, dependendo da idade que tá o menino, fica muito discrepante, né? Sim, machuca, né? Aí, eu acho que hoje, como tem um pouco mais de oportunidades, né? Tem mais clubes, tem mais campeonatos. Mais portas abertas. Mais portas abertas, as meninas se encorajam de que isso deixe de ser apenas um hobby. E também a criação de espaços, que nem com a criação aqui, por exemplo, do Nossa Arena, que é um lugar voltado para o esporte feminino, onde 70%, se você for vir alugar uma quadra aqui, por exemplo, para jogar de futebol com as suas amigas, só 30% pode ser homem de vir jogar com vocês. 70% tem que ser mulheres. Os projetos daqui são femininos, então isso encoraja com que a minha irmã esses dias começou a jogar bola. Então, por quê? Porque começou a ter mais visibilidade, mais abertura, e isso torna um pouco mais acessível a menina ir atrás de praticar esse esporte. E eu acho também que a questão do preconceito, né? Hoje mesmo estava falando com o pessoal no Instagram, a questão do preconceito mudou totalmente. Antigamente, né, eu acho que essa questão de não ter tantas meninas no meio do futebol era mais por medo de achar o que eles vão pensar de mim, né? Por conta dessa questão do preconceito também. E hoje, você vê, o futebol feminino é gostoso de assistir, né? É algo que todo mundo preza. Um exemplo mesmo é o tanto de jogos que hoje em dia passa televisionado, né? Mudou muito essa questão. Tanta gente no estádio vendo o jogo. Exatamente. Batendo recordes, né? Tem uma final, uma semifinal, quartas de final, conseguimos bater recordes de públicos, não só feminino, mas tanto feminino quanto masculino. Tive a oportunidade de ir assistir vários jogos. E você vê a torcida, ela vibra tanto no feminino quanto no masculino. Às vezes, no estádio, né, libera, parcialmente a torcida para ir assistir. E parece que está lotado de tanto barulho, de tanta torcida que o pessoal, né, hoje em dia faz. É verdade. Bom, deixa eu dar um pause nessa conversa aqui, a gente vai continuar, mas falar dessa revista aqui, Empreenda Esportes, que é a revista que dá voz aos empreendedores do esporte, é quem faz a coisa acontecer, quem tem muita garra fora das quadras e dos campos. Quer conhecer melhor a Empreenda Esportes? Entra lá no site empreendarevista.com.br, tá bom? E esse lanchinho que tá aqui, ó, você já conhece, né, do Futibara e Açaí, ó, sempre manda pra gente os nossos podcasts, só tem um aqui, mas depois eu vou dar um pra Karine e um pra Olga, cada uma vai ganhar um pra provar o lanche do Futibara e Açaí. Você também pode experimentar, chega lá na lanchonete, você que conhece Santana de Parnaíba, fica ali no centro de Santana, bem atrás ali do supermercado Paulistão, tá bom? Chama a galera, tem uma TV lá, sempre tá passando futebol, vai lá assistir o seu time do coração, vários jogos decisivos acontecendo agora aí, convoca a galera e vai lá no Futibara e Açaí, tá bom? Inclusive, continuando até esse assunto, agora temos uma final do Brasileirão, né? Corinthians e Internacional, tem tudo pra encher os dois jogos, né? Com certeza. E é muito legal ver a galera chegando junto do futebol feminino, né? Vamos falar um pouquinho sobre a preparação física, né? Eu não sei, você já trabalhou com masculino também ou não? Já sim. O primeiro projeto do Luiz era uma escolinha Academy, né, de um time de fora, era uma Juventus Academy. Uhum. E aí tinha tanto masculino quanto feminino. De tanto que o feminino era mais... As meninas queriam mais, treinavam mais, mostravam mais, ganhavam mais, faziam tudo mais. A gente resolveu não continuar com a Juventus, né, até por conta da pandemia e tudo mais. E nós retornamos para o projeto que o Luiz já tinha, que era o FCM, porém só com o Femini. Só com o Femini. Voltamos só com as mulheradas e aí viemos para cá, para a nossa arena. De tão forte que era... Eu te perguntei justamente para falar, qual que é a diferença de trabalhar com masculino e feminino? É
É assim, preparação física, geralmente eu sou a chata, né? Ninguém gosta da preparadora física. É o treino que todo mundo fala, ah, não. É. Meu Deus, segunda-feira. Em plena segunda. Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre falei que eu não admiro, não gosto da área da educação física escolar. Não é que eu não gosto, não me vejo trabalhando no escolar, não me vejo... Eu sempre gostei dessa parte mais esportiva, mais pegada, treino mais intenso. E aí, eu acabo sendo a chata, né? E os meninos, eu não sei, eu acho que mulher, no geral, tem mais resistência de dor. Não sei o que acontece com a gente, mulher, que a gente não é nunca o sexo mais frágil. A gente é muito mais forte que eles. Que os meninos davam muito migué, sempre dão muito mais migué no treino físico. Sempre. Ah, mas é sempre. Olha, na hora de agachar, e às vezes já falar que já tá cansado, mas bota a bola no meio, nossa senhora, aí não tem cansaço. Tô bem, tô ótimo. Não, eu já joguei em escolinha de futebol, nunca joguei em clube nem nada, né? Joguei até os 15 anos, falei, não vou ser profissional, vou estudar, né? Fui estudar. Mas nos treinos eu sempre falei pra todo mundo, quando terça-feira era o treino físico, ia 10 meninos. Na sexta-feira coletivo dava pra montar 3 times. Nossa, Exatamente. mas acontecia com a gente também. Exatamente. Mas é padrão, né? É, porque a gente faz a gente divide os treinos, né? Então, a parte física, voltado mesmo pro físico, é na segunda. Na quarta e na sexta é um tempo um pouco menor. Mas é sempre assim, na sexta, que principalmente é quando acaba tendo os treinos coletivos, nossa, sempre enchia. Hoje não, porque por ser clube é uma outra realidade, elas têm que vir e acabou. Sim. Mas nos projetos, nossa senhora, na segunda-feira era um caos. Teve vez de eu ter que chegar a dar um treino surpresa numa quarta-feira. Então, o que eu sinto da principal diferença das meninas para os meninos é esse foco nos treinos. Até no treino físico. Eu não sei se é porque elas sabem que é um pouco mais difícil ou que as oportunidades são um pouco um pouco menor. Elas se dedicam mais. E aí, não puxando a sardinha, né? Porque somos mulheres, mas eu acho que tudo que a mulher... Em tudo. Sim. Tudo que a mulher resolve fazer, eu acho que a gente se empenha muito, né? A mulher é muito intensa, e aí as meninas são muito intensas no treino, no querer, no correr atrás, de se juntar, não, vamos resolver, vamos fazer, que é uma coisa que os meninos não têm. Aí entra aquela famosa história, né? Ah, porque é o filho da mamãe, porque é a mamãe que sempre fez. Tem esse lance, né? E tinha dias, pegando o carro aqui da Karine, que, por exemplo, sempre foi de segunda, né, os treinos físicos, que as meninas ficavam para fazer junto com os meninos. Faziam o físico delas e ficavam junto para fazer de novo com os meninos. Nossa, que vergonha para eles, né? Era muito... Porque os caras não gostam e as meninas gostam o dobro, né? Não, elas não gostam, mas elas entendem a necessidade. Exatamente, são entendem a poucas necessidade. Que gostam, que são meio doidas, assim, que nem eu gosto de treinar. Tem poucas doidas, assim, que nem eu. A maioria... não gosta, mas entende o quanto que aquilo é importante. Mulher amadurece mais rápido. Sim. Então, hoje, por exemplo, no Sub-17, as meninas já têm uma cabeça praticamente de uma mulher adulta, diferente de um menino do Sub-17. Então, elas entendem a necessidade daquilo, o porquê daquilo, elas perguntam, elas querem saber, me pedem treino para fazer em casa. Então, essa diferença, para mim, do masculino... e a gente teve um masculino Sub-20. Não treinavam igual as meninas. E as meninas eram categoria mista na época ainda. Não tinha... que é difícil projetos com subcategorias, né? Clubes têm que ter a subcategoria, mas no feminino, no geral, é tudo misturado as idades, e aí tem campeonatos que é para maiores de idade e menores dos 18 anos. São difíceis, a não ser clubes têm que ter categoria. Os projetos são tudo misturado. Então, pensa, o sub-20, às vezes tinha menino lá de 12 anos, acabando com os meninos do sub-20 no treino. Era a realidade que eu vivia no projeto. Eu gosto de correr, mas eu gosto mais quando acaba também. Que eu faço corrida de rua, mas eu gosto mais quando acaba, né? Que aí eu fico feliz. Como é que motiva uma galera dessa a jogar um Campeonato Paulista contra times como o Santos, por exemplo? Eu acho que isso já é motivação. Isso já é uma grande motivação. Elas estão saindo, a grande maioria aqui, saindo de uma coisa mínima de campeonatos, né? Tem a visibilidade, mas elas estão num Paulista. A gente sempre veio conversando, esse mês todo, né? A gente sempre tem um pré-treino, vamos dizer assim. Conversamos muito com elas. Então, a gente sempre fala, pessoal, vocês já pararam para imaginar a grandiosidade que é jogar um Paulista? Eu, particularmente, eu sempre falo a mesma coisa para elas. Eu falo assim, meninas, vocês estão realizando um sonho que lá atrás era meu. Eu tinha esse sonho de ser uma atleta. Queria ter essa chance. Exatamente, de estar nessa oportunidade. E eu não tive. E eu ainda complemento para elas. Eu falo assim, meninas,
Hoje, vocês estão realizando o sonho de vocês, que lá atrás foi o meu sonho. Só que de uma outra forma, eu estou realizando o meu sonho também, em uma outra posição, né? Então, a gente não vê as meninas olhando e falando assim, meu Deus, vamos jogar domingo contra o Santos. Ai, minha barriga. Não, elas já estão com garra, a determinação já muda. E vamos na Vila Belmiro, lá em Santos, jogar contra elas. Já chega numa postura diferente. E isso a gente vem trabalhando desde a primeira rodada. Desde a primeira rodada, mesma postura no ônibus, mesma postura entrando no vestiário, saindo do vestiário. E acho que essa atmosfera, né, levantando elas mais, é o que mais motiva elas a irem com tanta determinação para poder chegar nesse objetivo, né, realizar esse sonho. Porque cada jogo para elas, eu falo porque, né, eu converso bastante e eu entendo, cada jogo para elas e para nós, comissão também, é a realização de um sonho. É um passo de cada vez, né? Pode falar. A gente pega muito na tecla que a gente fala para elas que, além de ser um evento grandioso, que é o Campeonato Paulista, já estar num clube, quantos meninos sonham em estar com um clube? Sim. Até para menino hoje, acaba sendo difícil porque tem bastante. Então, hoje, além delas já estarem... Eu lembro que a gente teve uma conversa esses dias atrás, que a gente perguntou qual era o sonho delas. E aí, elas falaram, todas responderam que queriam ser jogadoras de futebol. Eu falei, mas vocês já pararam para analisar que hoje vocês já são? Então, ser jogadora de futebol já foi realizado. Hoje, você tem que querer o quê? Ser a melhor jogadora. E cada jogo, eu brinco, eu faço um paralelo porque eu danço, né? E eu falo, gente, cada jogo é como se fosse uma apresentação que nem quando eu vou dançar. Cada jogo é o jogo da sua vida, não importa contra quem que seja. Claro que grandes equipes adversárias tornam o palco um pouco mais interessante, porque você vai ter que jogar melhor, mostrar mais, correr mais. E ali é o seu momento de repente, seguir ou não, porque nós temos meninas que é o último ano que pode jogar na categoria sub-17. Então, ali é o momento de mostrar o quão você é boa, o quanto você lutou, o quanto você é determinada. E ali também é o momento de outras continuarem nesse projeto, evoluírem, crescerem. Então, cada jogo é uma apresentação que elas têm que dar o melhor, têm que fazer o melhor, e que cada jogo é o jogo da vida. Todos os jogos é o jogo da vida. Domingo é o nosso jogo da vida. No outro jogo, nosso jogo da vida. Porque cada jogo vai ser uma história. E que pode acontecer tudo, né? De futebol, a gente vê por aí. É uma caixinha de surpresa, né? Como tudo a gente pode sempre acontecer. fala. É a frase clichê que é real, né? Que é totalmente real. Isso vocês falaram agora, né? Como é que foi quando vocês fecharam a parceria com o SK Brasil? Quando o SK Brasil chegou na vida de vocês e vocês falaram, a gente vai disputar o Campeonato Paulista. Como é que bateu em vocês isso? Bom, ainda demorou um pouquinho para cair a ficha, né? Mas fiquei extremamente feliz, né? Eu falo sempre com o Luiz. O Luiz é um irmão para mim, né? Então a gente sempre está alinhado ali, conversando bastante. Nós passamos por poucas e boas, a Karine pode confirmar isso, né? De olhar e pensar, meu Deus, o que vai ser do amanhã? Será que vamos continuar? O que vai ser? E nós estávamos numa fase assim um pouco complicada, né? E quando veio essa oportunidade, eu lembro que eu estava aqui, foi no dia de jogo, o Luiz veio, conversou comigo, eu falei assim, não, vamos embora. Vamos embora. E a gente sempre fala, né? Se a gente abraça uma oportunidade, aceita fazer parte de algo, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, né? Então a cabeça foi lá em cima, felicidade a mil, coração explodindo. E veio cair a ficha ao decorrer dos dias. Meu Deus, olha onde a gente está. Primeiro jogo, nossa, entramos no ônibus, a atmosfera lá em cima, igual a gente falou. E para nós foi uma oportunidade assim que a gente viu, a gente agarrou, estamos agarrando ainda, não vamos soltar, né? E foi uma realização de um sonho, né? Bom, eu soube antes que a Olga, né? Porque quando a proposta chegou pro Luiz, ele falou primeiro não com a Karine preparadora, ele falou primeiro com a Karine esposa. E aí ele tinha muito receio, porque nosso projeto era de futebol 7, e nosso elenco, como eu falei, era muito misto. Então, nós não tínhamos um elenco de sub-17 e tinha que adaptar essas meninas para o campo e a gente tinha 22 dias de trabalho. Era isso. Tipo, e ele faz falou, aí, quero ver agora. Ele falou, e o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Que a gente vai dar conta.
Não tem o que eu acho, já deu certo, já vamos pra cima, vamos dar um jeito, vamos arrumar essas meninas na primeira Tipo, semana. credo, que delícia. Falei, vou matar elas no físico no primeiro mês, elas vão me odiar e vamos pra cima que vai dar certo. E aí, a gente, né, aí foi quando ele falou com a Olga, falamos com a comissão, mergulhamos, fomos atrás aí das meninas, conseguimos montar a equipe, conseguimos treinar, conseguimos adaptar, porque parece que não, mas é muito diferente, né? Um esporte do outro, o futsal pro campo. Então, tivemos que fazer toda essa adaptação e, ao mesmo tempo, matando elas no físico e dar-lhe conteúdo tático e técnico e deu tudo certo. E qual que é a maior dificuldade dessa adaptação? Físico, tático, mental? O que é o mais difícil de implementar, né, dentro delas? Eu acho que o físico, num primeiro momento, pegou. Porque a dimensão do campo... Uma coisa é uma quadra society, outra é um campo o tempo oficial. de jogo é tudo muito maior no campo. São muitos fatores, né? Às vezes, igual, muitas vezes no futsal, a gente nem pegava jogos no sol. Agora no campo já muda o tempo, já muda o horário dos jogos, né? Então a questão física realmente... A questão física pegou num primeiro momento. E aí depois eu acho que essa questão mais tática, isso... Não muda tanto, porque também tem mais pessoas no campo e tudo. Mas o físico, eu acho que no primeiro momento. E aí, conforme foi se aproximando do campeonato, a questão psicológica. Sim. Porque elas... Foi quando começou a cair a ficha para elas de tipo... O primeiro jogo, a maioria chorou na hora do hino ali. A hora que elas sentiram, estamos aqui, cara, é um hino. É um paulista, estamos num clube, entraram no vestiário, tudo... Esse psicológico a gente teve que trabalhar também. Eu devo ter soltado. Mas é justificável, né? Justificável. E aí a gente tem no elenco algumas sub-15 também. Então pensa, tem as 17 e tivemos que também esse psicológico da sub-15. Então, num primeiro momento acho que foi o físico e depois o psicológico, porque eu acho que o técnico, o tático, quem joga bola é que nem andar de bicicleta, né? A adaptação é mais simples. Hoje eu falei exatamente isso, né? Me perguntaram como que tá, né, o pessoal do SCA. E eu falei, gente, nós estamos trabalhando, as meninas estão extremamente determinadas a cumprir com esse objetivo, né? Concluir, né, esse objetivo. E estamos trabalhando tanto a parte física quanto a mental, porque tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta um estar bom e o outro não estar. Porque a gente cobra muito. Nós cobramos bastante. A gente cobra muito, muito, muito. A gente gostaria até de ter mais treinos na semana, né? Parece que é besteira, mas não, a gente treina 3 vezes na semana. De terça e quinta eu dou treino extra físico para elas fazerem em casa. Elas correm, me mandam quilometragem de que correu, velocidade, porque é uma coisa que realmente é muito necessário. E como nós tivemos pouco tempo de preparação, tinha menina que não treinava antes de vir pra gente, assim, não treinava um físico, tipo, treinava assim, ia lá 1, 2 vezes por semana, jogava bola, não era um treino. É diferente quando ele é direcionado, né? Acaba ficando mais pesado. Então, mas hoje eu acredito que o físico já está no nível, claro, né, que sempre o físico a gente quer aumentar, já está num nível bacana. O mental, a gente vem conseguindo trabalhar isso com elas, que foi quando se aproximou do campeonato, foi o que a gente mais se preocupou, sentiu por conta mais, da cobrança, por conta da responsabilidade. O primeiro jogo, a maioria delas ficaram bem abaladas, principalmente no final, que foi quando cai a ficha, baixa a adrenalina, né? Mas hoje, acredito que elas já entenderam. Estamos no Paulista. E aí, foi o que eu falei, mulher que amadurece mais rápido, a partir do momento que já entende, é uma chavinha que muda ali, já Virou é a chave, tá ali, ó, preparada. Já engata, né? Sim. Bom, deixa eu falar dessa revista Giro Morumbi. Para você que tem um produto ou um serviço, quer anunciar numa mídia em São Paulo, para a galera saber que você existe e te contratar ou comprar o seu produto, revista Giro Morumbi está aí para isso, circula na mão de muita gente aqui na capital paulista. Então, anuncie na revista Giro Morumbi, entre em contato com ele, giromorumbi.com.br ou @Giro Morumbi lá no seu no Instagram. Você pode mandar um direct que eles vão te atender lá de prontidão, tá bom? E falar também da Air Fryer Mondial, que é linda e prepara tudo sem óleo para você. Quer peixe, frango, banana assada, carne, faz uma picanha deliciosa, até bolo e pudim, a Air Fryer Mondial faz. Porque a Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Queria perguntar para a Olga, você ainda dá aula em escola? Dou. Como que é, assim, você treinar a galera que uma disciplina regrada dentro de um clube e dar aula numa escola? Porque na minha época, quando eu estudava, eu só queria que jogasse a bola na quadra e vocês têm 40 minutos. Eu não me imagino no lugar da Olga. Como é isso? Bom, como eu falei, né? A minha paixão... Tenho 2 paixões.
a área escolar, tanto que eu sou formada em Educação Física e pós-graduada em Educação Física Escolar. E o futebol. São duas coisas tão distintas que às vezes eu tô no colégio com as minhas crianças, aí eu tenho que deixar de ser a treinadora para ser a professora. E é totalmente diferente, né? Só que, ao mesmo tempo, muitas características são as mesmas, né? O fato de querer incentivar a ter uma qualidade de vida melhor com o esporte. Hoje, por exemplo, essa semana até falei com eles, estamos fazendo as Olimpíadas Escolares. Então, tá muita correria, né? Estamos promovendo o esporte, tentando trazer o jovem para dentro da escola também. Hoje eu não trabalho só com os pequenos, mas com os maiores também. E eu sempre falo, né? Pessoal, a prova está saindo daqui agora, vamos para a sala, que a prova vai trabalhar. Mas para você está trabalhando. Eu sei, mas a Pro trabalha no futebol também. Aí, tanto que eu tenho um aluno que agora, né, eu conversei bastante com eles, a Pro tá no Paulista, no Campeonato Paulista, com as atletas. E toda aula ele me pergunta, e aí, Pro, ganhou? E aí, Pro, como foi o jogo? Onde foi, Pro? Foi contra quem? Então, são duas áreas, né, totalmente, assim, diferentes, mas com o mesmo objetivo, né, que é trazer a qualidade de vida para eles, para as crianças, para as meninas. Hoje, vendo lá o futsal, né, nessas Olimpíadas, eu vejo o quanto as meninas também gostam. As meninas, o jogo das meninas lá estão sendo incríveis, né? Tanto que eu até quero, né, pedir, né, para todo o pessoal aí de escola tentar promover mais o esporte, né, para dentro da escola, porque eu acho muito importante. É aí que a gente descobre, como eu descobri que eu queria vir para essa área, é dentro de uma escola, né? Às vezes nós, como professores, como treinadores, servimos também como inspiração para elas, para a criança ou para elas mesmas. Temos atletas aí que olham hoje para a gente e falam, quero fazer educação física. Nós temos o Gustavo, né, que é da nossa comissão. Gustavo, ele era nosso atleta, meu e do Luiz. Sim. E jogou com ele até o sub-20, foi capitão e tudo. E hoje ele faz educação física e faz parte da nossa comissão técnica. Então isso é bem bacana. E aí tomara que venham mais pessoas assim. Sim. Que eram atletas. Geralmente quem costuma ser atleta, né, tende a ir para esse lado do esporte. Mas tem muitas pessoas na escola que não... Às vezes não tem esse acesso, que nem eu não tive muito. A minha educação física na escola, foi o que eu falei, eu jogava bola e jogava bola com as meninas e tal. Mas o que me inspirou a fazer parte do esporte foi porque, além de eu sempre gostar e praticar esporte, eu tive um treinador na academia. Sim. Que me inspirou eu fazer Muay Thai, fazer karatê com ele. E ali eu vi o quão o esporte era incrível e falei, não, é aqui que eu quero continuar. E aí já gostava de futebol e fui nessa linha. Mas eu acredito que pessoas como a Olga, outros professores, que eu não me imagino mesmo trabalhando na área escolar, sirvam de inspiração para as pessoas começarem a praticar esportes, porque tem criança que hoje já é sedentária, não tem esse incentivo. Sim. Em casa e também não tem na escola alguém que incentive. Então é uma criança que nunca, às vezes, vai ter contato com um esporte, a menos quando já estiver grande, tiver que fazer por conta da saúde, mas por conta que não tiveram pessoas assim, professores que incentivaram, que mostraram, que tivesse vários esportes, porque hoje tem uma quantidade imensa de modalidades, né? Antigamente, na minha época, se eu sou mais velha, assim, era quarteto fantástico. Não era nem um quarteto fantástico. Na minha escola era futebol para os meninos e handball para as meninas. E aí, quando eu tive a oportunidade de jogar com as meninas... vôlei para as meninas e futebol para os meninos. Tinha uma quadrinha de vôlei do lado lá, era isso. Eu peguei essa época também. Pegou? Peguei. Mas antes, isso já na minha, Fundi 2, ensino médio. Mas na minha parte infantil, fundamental 1, foi onde eu descobri que eu queria fazer parte de tudo isso. Legal demais. E queria te perguntar do futsal. Você falou que jogou futsal, você também jogava quando era mais nova. A menina que está vendo agora que não está em clube nenhum, ou até o pai ou a mãe que querem inserir a criança no futebol, é legal começar no futsal? Você indica ou pode ir direto para o campo? Eu sou apaixonada pelo futsal. Apaixonada pelo futebol também, mas eu fui criada no futsal, né?
são características diferentes, né? Eu acho assim que quem quer ser incluída, né, pode tentar nos dois, né? E aí daí vai saber para onde o coração bate mais forte, né? Eu, por exemplo, fui jogadora de futsal porque eu tive o contato mais com o futsal, né? Eu vim ter o contato com o futsal, com o futebol de campo um pouco depois. Mas quando eu realmente quis jogar, né, me interessei, me apaixonei nessa parte da questão do atleta, foi onde eu tive a experiência com o futsal. Hoje é um pouco diferente daquela época. Então hoje tem muito mais visibilidade no futsal, no futebol de campo e no futsal também. Então o fato de conhecer, né, ter mais a visibilidade, às vezes por ver assim, não, eu quero isso. E mulher, como a gente falou, é muito determinada. Muito determinada. Se fechou nisso, eu quero jogar isso, com certeza vai dar o seu melhor e vai abraçar essa ideia, né? Mas eu acho que não tem qual que é mais fácil, o que é melhor, né? Ser inserido aqui ou ser inserido ali. Eu acho que tem várias oportunidades, pode, né, testar essas várias oportunidades e aí o que for melhor, o que, né? Eu acho que a menina tem que ir procurar a oportunidade que de repente fica mais fácil para ela e para os pais. Sim, também. Né? Porque, eu quero praticar campo. A gente sabe que também são poucos projetos que tem um campo para treinar. Então, mas eu moro perto de um projeto de campo e eu quero campo? Legal, bacana, vai no campo. Hoje, eu acredito que dos três, né, o futebol de 7, o campo e o futsal, o campo ainda é um pouco mais difícil por conta de espaço. São poucos campos que tem que as pessoas treinam, jogam. Hoje o futebol que as pessoas estão construindo prédios. Então. E aí você encontra muitas quadras de futebol de 7. Que é, por exemplo, aqui onde a gente está tem um campo, mas tem quadras de futebol 7, playball, tem diversos outros lugares. Então hoje é mais fácil, menos difícil, né? A pessoa achar o futsal, até por conta que tem contato na escola, e o futebol de 7 por conta que tem uma quantidade maior de quadras do que de campos. Por outro lado, ela pode ser mais induzida aí para o campo, porque me parece, na modalidade feminina, está mais desenvolvido, inclusive financeiramente, né? Sim. O futebol de campo está crescendo mais do que o futsal, né? Porque, como mudou, não sei exatamente quando que teve essa regra aí nova da FIFA, que impôs que os clubes tivessem o futebol feminino, a maioria dos clubes não tinham. Então fez assim, abriu a porta de todo mundo, de vem aqui. 2 ou 3 anos, e eles deram um prazo de acho que 4 anos para poder montar o time. Todos os clubes disputaria Libertadores, por exemplo. Imagina, os clubes não tinham. Todos os clubes, sei lá, 1 ou 2 tinham. Quantos clubes tem por aí? Todos tiveram que fazer assim, vem, a gente precisa de um feminino, senão a gente não vai poder mais. Dos grandes clubes que tinha o Corinthians, o Santos, aí o São José, o Juventus, a Ferroviária, que era uma referência, né? Pouquíssimos clubes, né, no Brasil. Sim, aí todos os clubes tiveram que fazer, vem. Então hoje, não sei até quando vai ter essa quantidade de portas abertas, né? Porque vai chegar uma hora que aí todos os clubes já vão estar com seus projetos alinhados, já vão começar das bases, etc, etc. Sim. Assim como o masculino. Mas hoje que, por conta desse período de adaptação que todos os clubes precisam ter, todos os clubes precisam fazer, porque senão não consegue, abriram-se muito as portas do futebol para mulheres. E demorou, né? Demorou muito. Demorou muito. Bom, deixa eu dar um recadinho último desse programa, eu prometo, que é do grupo LPM, que é referência como no segmento de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais o grupo LPM, que trabalha tanto no setor privado quanto no público, entre lá no site grupolpm.com.br, é um parceirão também do SCA Brasil. Inclusive aqui, ó, falar em parceria, né? Deixa eu mostrar a camiseta. Camiseta aqui. Ó, nossos parceiros aqui, a Mondial, que está sempre com a gente, a Proxer, a Sanhad, ou Sanhed, Sanhad. Aqui nas costas também, ó. Labrisa Cosméticos e a Gigante Brasil Comunicação Visual. Os parceiros do SCA Brasil junto desse projeto maravilhoso do futebol feminino Sub-17. Qual que é o seu maior sonho? Nossa, nós tivemos essa nós tivemos essa questão em um pré-treino. Que é o que a Karine tinha falado, né? Que a gente perguntou para elas.
E assim que o Luiz me perguntou, Olga, qual é o seu maior sonho? Eu respondi para ele que eu já realizei, que era ser realizada profissionalmente. Então, hoje, eu me vejo realizada. Eu trabalho pelo amor que eu tenho por essa profissão, que desde criança eu sabia, né, o que eu queria fazer. Então, sempre que me perguntam, Olga, qual é o seu maior sonho? Eu poderia falar, comprar minha casa, comprar meu carro. Não, meu maior sonho sempre foi ser realizada profissionalmente e hoje, graças a Deus, eu sou. Boa. E você, Bom, Karine? eu, quando eu respondi, né, que eu brinco que existem duas de mim. Como eu falei, eu sou dançarina, eu sou rainha de bateria, que esse foi um sonho que eu já realizei. Que legal. E profissionalmente, assim, né, eu tinha o sonho de ser preparadora física num clube. Como a Olga disse, já realizei, hoje estou no SCA. Mas na nossa conversa eu fui além. Eu falei, hoje é assim, que eu acho que sonhos não é assim, eu realizei ponto. Os sonhos, eles mudam. A partir do momento que você alcança um sonho, ou ele fica maior, ou ele muda. Eu tinha o sonho de ser preparadora física num clube. Alcancei, estou no SCA. Hoje eu tenho o sonho de ser campeã paulista ou campeã de qualquer outro campeonato que eu entrar. Como eu falei, preparadora física a gente quer sempre mais. Sim. E legal, cheguei, sou preparadora física, mas agora eu quero ser campeã com um time que eu preparar. Né? Espero que seja agora no Paulista, que os deuses do futebol digam amém. Mas se não for que seja num próximo ou num outro, que assim eu vou me sentir eternamente, sempre vou ter um motivo pelo qual lutar ou buscar, porque eu falei até para elas, vocês querem ser jogadora, mas hoje vocês já são. Então você tem que buscar um incentivo, um outro sonho. Ah, eu sou jogadora, agora eu quero ser a melhor jogadora, ou então eu quero ser a melhor desse campeonato. Não pode parar de sonhar. Os sonhos, eles aumentam ou eles modificam. Tá subindo o degrau. Porque senão você estagna. Beleza, já realizei. Tá, tranquilo. E a partir desse momento que você chega no platô, você não tem mais um incentivo para continuar fazendo o que você faz. Então, realizei meu sonho. Hoje sou preparadora física de um clube. Porém, o meu sonho aumentou. Agora eu quero ser campeã com o time que eu preparar. Já que eu tô aqui, agora eu quero ganhar. É isso, né? Gente, obrigado por disponibilizar o tempo para falar com a gente aqui. Nós que agradecemos. Valeu, obrigado, gente. Então aqui, Karina Grum, preparadora física, e Olga Tayla, treinadora adjunto, para mais um Por Trás das Traves para você, quando a gente traz aquele bastidor do futebol. Quem trabalha por trás e não dá entrevista aí que você não vê na TV, mas tem um trabalho de suma importância para aquela galera ali, ó, jogar o Campeonato Paulista em alto nível. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se não curtiu, curte aqui o nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E também pode comentar aqui o que você achou do vídeo, pode fazer qualquer pergunta que depois a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Grande abraço, até o próximo Por Trás das Traves. Tchau!